sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. E é assim que nós queremos começar o podcast de hoje, pedindo sim, vem Espírito Santo. Por quê? Para você que já não aguenta mais viver no automático, chega. O podcast de hoje vai nos levar a este desafio, sair da rotina, sair e ir além da razão. Sabe, às vezes a gente está acostumado a viver uma fé mascarada, onde a gente vive duas personalidades, uma diante das pessoas, mas aquela que a gente não pode esconder diante de Deus. A vida realmente vale a pena ser vivida, mas será que nós estamos vivendo bem a nossa vida? E hoje no podcast nós vamos bater um papo muito legal, né, Dipe? É isso. E poder levar um pouquinho dessa experiência que é possível ser jovem, ser cristão, ser de Deus, vivendo num turbilhão de mudanças e de ideias e de pensamentos e de comportamentos na sociedade totalmente distorcida que a gente vive hoje. Boa noite, Dipe, bem-vindo. Boa noite, David. Boa noite aos nossos convidados, que já vamos nominá-los. É isso, David, num mundo que grita, né? Um mundo clama por atenção e empurrando muitos padrões vazios sobre as crianças, sobre os nossos jovens, sobre os nossos filhos, tentando moldar a identidade deles. E esse molde de identidade, ele vem rápido quando a gente percebe, às vezes, essa identidade está completamente destruída ou mal construída, ou seja, não tem estrutura, e esse jovem, então, começa a se perder pelo caminho. Por quê? Porque não teve o suporte, não teve a base lá no início. E eles começam a fazer o que a gente vê hoje em dia, né? Muitas atitudes que... tentando chamar a atenção dos pais, chamar a atenção das pessoas, justamente porque eles não se sentem filhos amados de Deus. E Deus continua sempre falando, né? Ele chama a gente pelo nome. Agora, uma coisa interessante, Dipe, você falou assim sobre a base, e de fato, essa semana eu vi um vídeo que me chamou a atenção. Um edifício onde a base estava quase que destruída. E enquanto muitos diziam que tinha que implodir e destruir, aí vem o engenheiro e fala, não, com muito estudo, com muita dedicação, com muito esforço, a gente pode restaurar essa base e fazer com que esse edifício continue de pé. Eu acho que aí está um dos pontos que a gente vai trabalhar hoje. Como ficar de pé, né, Dip? É sobre isso, né? O alicerce. E esse alicerce, a gente sabe que essa catequese inicial, ela está dentro da nossa própria casa, né? Então, é o momento realmente da gente olhar para essas criaturas maravilhosas e entender o nosso chamado também. E que a gente precisa estar presentes e precisa participar da vida deles, com eles e, acima de tudo, para eles e para o nosso Deus Pai. E quem são esses nossos convidados de hoje? Então, Deus nos chamando pelo nome, Ele chama Dipe, David, Ana, Tiago, Pedro, José, Maria e João e Letícia. Então são dois adolescentes, né, que recém completaram 15 anos, os dois com 15 aninhos, né, acabaram de sair da infância e se tornaram adolescentes, mas que estão criando bastante maturidade e entendendo a necessidade de trazer o Espírito Santo para dentro do coração. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco com eles, David.
Maravilha, então sejam muito bem-vindos, Letícia, João. É uma alegria recebê-los no podcast de hoje, no Além da Razão. E aí eu já queria começar fazendo uma pergunta para os dois. A gente sabe que ser jovem e ser cristão no mundo de hoje, na realidade de hoje, é viver na contramão. Como tem sido isso para vocês? Então a gente vive, né, numa sociedade que muito errônea, né, por essa parte de não buscar a Deus, né, que, como o Deep falou, um padrão vazio, né, que acaba puxando os jovens e adolescentes para o caminho errado. E eu e a Leti, né, nós somos muito ativos lá na comunidade da Concatedral, e a gente sempre busca ser diferente disso, né, buscar esse outro caminho, que é o que realmente vale a pena. Isso, eu acho que hoje a gente tem, como vocês mesmos falaram antes, a gente tem muita informação, muita coisa puxando a gente para outro caminho, muitas vezes sem perceber. E aí o que importa de fato é essa base, né? Essa base, esse foco em Cristo que nos guia pro caminho certo. A gente fala assim que, até comentávamos outro dia, que espaços não ficam vazios. Nenhum espaço vai ficar vazio, ele vai ser preenchido de alguma forma, tá? E, pela lei da física, se chega a alguma matéria física e ocupa aquele espaço, seja gasoso, líquido, sólido, algo é empurrado para o lado, né? Então, se não existe o diálogo, não existe o amor, não existe a catequese mesmo dentro de casa, e que a gente sabe que a gente não está aqui para crucificar, né, famílias ou dar lição de moral em alguém, são coisas que nós mesmos muitas vezes fizemos dentro dos nossos lares e que se replicam ainda esses padrões. Por quê? Porque o pai e a mãe muitas vezes se veem como um provedor, mas esquece da função de pai e de mãe, né? Não, eu tenho que trazer um dinheiro para dar comida para os meus filhos, para dar roupa, para você conseguir lá fazer a tua unha, para você conseguir, sei lá, pegar um Uber, para pagar o combustível do carro, para pagar uma boa escola, para pagar alguma atividade. E às vezes a gente esquece da nossa própria presença, né? Às vezes o filho olha sedento para a gente, querendo só que a gente sente no chão com ele, ou que dê um colo. E isso nós estamos falando da relação humana, né? Mas para fazer isso, lógico, a gente tem que estar de bem com a gente mesmo, a gente tem que se amar, então tem que construir algo muito forte aqui dentro. E a gente consegue isso através de uma relação direta com o nosso Pai e, consequentemente, a gente expande isso, fazendo com que o servir se torne também grandioso e algo que toma conta da gente. E vocês já estão fazendo algumas coisas. Então, dentro da paróquia, dentro da comunidade, enfim, o que é o dia a dia de vocês, como que é a vida de vocês e como que vocês conseguem organizar isso de modo que vocês se doem um pouco a Cristo? Então, vou falar por mim, eu tenho uma rotina bem corrida, bastante coisa, mas uma coisa que é importante analisar é que a gente tem 24 horas no nosso dia e é importante pensar o quanto disso você está disposto a dedicar para Cristo, porque no final é Ele que vai te salvar. Então, se você não dedicar um tempo a isso, não dedicar o seu coração a isso, não tem. Então, é importante primeiro parar e analisar o quanto você está disposto a se doar para Cristo. E aí, lá na igreja, enfim, eu sempre estive muito inserida lá no meio por causa da minha mãe e do meu pai, que são bem presentes lá. Eles participam da comunidade. Sim. Então, sempre nas pastorais, cursilho, enfim. Mas, a partir da medida que eu fui crescendo, eu fui entrando mesmo nas pastorais, então nos servidores do altar, no grupo de jovens. E, nossa, isso é incrível, assim.
de verdade. Como que você organiza isso assim, Letícia? Como que você concilia com... Você iniciou o ensino médio agora? Sim. O ensino médio, tá. É um outro ciclo da tua vida, né? Saiu do Fundamental 2, então é uma nova fase. A gente sabe que as mudanças da própria adolescência, mudanças hormonais, do próprio corpo físico, vão gerando algumas incertezas também na vida de vocês. Enfim, a cabeça fica a milhão, né? Como que você faz isso assim? Então, muita gente chega e fala, tipo, nada a ver ir na igreja, por que você vai perder tempo com isso? Nada a ver ir lá servir. Mas, realmente, tem estado no ensino médio, muito mais coisa, muito mais carga, muito mais pressão em cima, mas é aí que a gente não pode deixar de lado, não pode esquecer a igreja, né? Aquilo que nos sustenta. E aí, com isso, por exemplo, final de semana, eu tento organizar sempre para estar lá, junto de Cristo. Amém. Parabéns. E você, João? A minha rotina, eu acho que é um pouco mais leve que a da Leite, né? Que eu acompanho a rotina dela no SESI, né? Que é o colégio que ela estuda. Mas eu estudo de manhã, né? Vou à aula. À tarde eu fico com os afazeres de casa, né? Lavo a louça, limpo o calçado. Estão ouvindo aí? Toma essa! Também dou um tempinho para estudar, né? Que agora eu fiz um cronograma para tarde, né? Não tá indo como eu esperava, né? Mas Isso pode melhorar um pouco. pode melhorar muito, mas estamos sempre buscando esse estudo a mais, né? Não só no período de manhã, né? E também à tarde, né? Que agora vem esse período de Enem, vestibulares, e a gente sempre tem que estar preparado para dar o nosso melhor e conseguir um futuro que a gente deseja para nossa vida. E adentrando essa parte da igreja, né? Os meus amigos, como a Leite falou, eles sempre falam: por que você é muito inserido na igreja? Por que você vai tanto? Então os amigos questionam a tua participação. Questionam bastante. E daí eu falo, né, que é um prazer meu da minha vida. Eu gosto de servir, eu gosto de ajudar em qualquer ministério, qualquer pastoral que precisa, às vezes, do canto, né? Que é a área que eu mais me dedico na igreja. E é isso, o meu dia de segunda a sexta é essa rotina à tarde e de manhã. À noite eu reservo também para uma oração, né? Não é aquela oração que deveria ser à noite, né? Aquele tempo bem dado a Deus. Só que eu consigo ainda reservar um tempinho para Ele todos os dias, assim, à noite. E daí, final de semana, que vem o meu servir mais, né? Que eu acabo tocando em missas, ajudando, por exemplo, na pastoral familiar, que eu fui lá na casa de formação esses dias, para ajudar eles numa formação. Então, acaba que eu fico muito inserido no final de semana, principalmente nesse mundo da igreja. E eu acho que é isso que renova as forças, né? Renova todas as perspectivas para a semana seguinte ocorrer da melhor maneira possível. Uma coisa que me chamou a atenção é que os dois falaram da questão dos amigos. Como que para vocês, ou como que vocês veem esse fato de ser diferente? Isso acaba gerando um desconforto ou ele gera uma maior convicção naquilo que vocês buscam e acreditam? Já gerou um pouco de desconforto, porque as pessoas em volta de você falando que o que você está fazendo não vale a pena. Perdendo tempo. Exato. Mas aí volto a pensar, volto nos retiros que eu já fui e, enfim, vejo como vale a pena de verdade e eu sempre tento Por que levar... que vale a pena de verdade, Letícia? Você sentir a presença de Cristo, você sentir que você não tá sozinho, que sempre vai ter um colo pra você, pra onde correr, pra onde se sentir em casa e pra te guiar, né, nos desafios. E aí, sempre tento levar, mesmo essas pessoas que falam que não vale a pena, sempre tento levar junto nos grupos. E já enfim. conseguiu, Letícia? Já. Algumas pessoas, alguns é mais difícil, ainda estão... Uns vão e tentam Alguns são ficar, mais uns, teimosos. alguns são mais teimosos, outros sofrem, né? E o importante eu digo sempre assim, a gente tá com o coração aberto, né? Quando a gente está com o coração aberto,
a gente vai aprendendo as coisas, vai sendo expostos, e essa exposição ela vai nos trazer coisas boas e vai trazer coisas ruins também. E por isso que o discernimento também ele vai sendo desenhado, vai sendo amadurecido de acordo com as experiências negativas também, né? E muitas vezes são onde a gente mais aprende, né? Nas bordoadas que a gente leva na vida. E estar com Cristo também não quer dizer que a gente não tenha problemas, né? Que a gente tenha a família perfeita, que a gente não erra, não peca. Pelo contrário, né? Muitas vezes a gente sofre até mais. Então vocês já colocaram um ponto crucial aí numa decisão de uma criança mesmo, né? Uma criança, porque quando vocês começaram esse projeto, né, esse chamado, vamos dizer assim, essa missão de vocês eram crianças. Vocês não tinham esse discernimento para falar, não, eu vou continuar, vale a pena. Não, mas você está perdendo tempo, João. Vem aqui, vamos tocar com a gente, vamos sair, vamos fazer tal coisa, vamos, né? Isso aí limita um pouco, vamos dizer assim, a infância? Como foi a tua infância, João? Você vê como algo que foi mais corriqueiro, ou você acha que essa doação tua para Deus também te retirou de momentos que você poderia estar sendo mais criança, vamos dizer assim, vivendo a tua infância? Olha, falando da minha infância, né? Eu considero a infância até os 12 anos, por aí, né? Isso aí mesmo. Isso aí mesmo, né? E a minha infância foi uma infância normal, tipo, brincadeira, sempre com os meus amigos, jogava bastante videogame com meu pai também, que era uma coisa que a gente gostava muito, e a igreja sempre estava presente, né? Até que por isso que eu considero os meus pais, tipo, eu amo muito eles porque eles sempre me deram essa orientação, esse norte, sempre pro caminho certo, né? E acabava que eu não servia antes, porque eu comecei a tocar violão a partir dos 12 anos. Então, a minha infância, eu também cantava na igreja, mas junto com os meus pais. E daí acabou que o meu pai teve alguns problemas e a gente parou de cantar, né? A gente morava lá em Quedas do Iguaçu. Participava da Igreja Matriz Imaculado Coração de Maria. E a gente parou de cantar assim. E quando veio para Beltrão, eu pensei, não, mas eu preciso continuar porque era muito bom, eu me sentia bem, servindo a Cristo, essas coisas assim. E daí veio que eu peguei bastante violão na internet e aprendi a tocar assim. E daí depois disso eu tô sempre na lida agora, final de semana. 3 anos só, João? 3 anos. Recente. Você viu a evolução? Coisa absurda. O João tá arrebentando no violão aí. É uma peça que já faz 3 anos, então vamos tocar mais uma música aí, João? Vamos. O João, quando ele chegou aqui, foi em 2023? Vocês chegaram? 22? Isso. Vocês foram lá na igreja, lá na São José? Na São José. Foi, né? Isso, exatamente. Nós frequentávamos lá. E eu lembro de você entrando, franzininho, assim, com o violão, ele estava apreensivo. E aí nós estávamos lá e ele... Acho que você já tocou aquele dia, né? Okay. Já participou ali do canto e tudo. Sim. Então foi um momento, assim, bacana, porque depois a gente se reencontrou e agora a gente se vê bastante aí nos projetos, nos trabalhos da igreja. Muito bom. Então vamos lá, João, qual vai ser a próxima? Vamos fazer uma... Primeira foi pro Espírito Santo. Pode ser aquela... Deus está aqui neste momento. Pode, claro. Maravilha. Você que manda. Noites Traiçoeiras, pode ser. Noites Traiçoeiras. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus
meus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Que show nessas músicas. É de arrepiar, né? Com certeza. Letícia, me diz uma coisa. Você viu quanto ela sorri? Bastante, né? Que maravilha. Tem vários santos que falavam sobre o sorriso, né? Uhum. O sorriso, inclusive teve um papa, se não me engano, era João Paulo I, que uma das coisas que, não digo que foi o principal, mas uma das coisas que ele falava que o sorriso faz com que a pessoa se aproxime de Deus. E que a gente tem que sorrir mais. Eu via uma entrevista de uma atriz brasileira e ela é super sorridente, assim, tipo você. E ela foi num programa, não sei se foi um podcast, enfim, um programa de entrevista, assim. E aí eles estavam conversando e aí eles trouxeram esse assunto à tona. E ele perguntou para ela, né? E ela falou que ela já foi repreendida por conta do sorriso. Olha só que loucura, né? Que as pessoas falaram para ela que ela dava muita risada, como que podia toda hora tá sorrindo né? Mas é que é a feição do rosto Da pessoa. e a representação do que o teu coração sente, né? Então o sorrir, ele é sinal de que você tá bem consigo mesmo. Você não vê ninguém em depressão sorrindo. Você não vê ninguém assim que tá extremamente aflito sorrindo. Mas isso não quer dizer que a gente não tem aflições. Não, Que a pelo Letícia contrário. não tenha as aflições dela, não tenha os medos, as inseguranças dela. Mas algo predomina ali que faz com que ela sorria. E o sorrir, ele aumenta a circulação de serotonina, que é a substância, o neurotransmissor que está lá na fenda sináptica, comunicando o neurônio com o outro. É o que os remédios para ansiedade, os ansiolíticos, geralmente fazem. Eles aumentam, eles chamam de inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Ele aumenta a serotonina ali na fenda sináptica, ou seja, tende a melhorar o humor, tende a melhorar a alegria, tende a melhorar, né, deixar a pessoa mais tranquila. Então você pode trocar o remédio pelo sorriso. E pode perceber, você chega num lugar que tem uma pessoa sorrindo, dentro de pouco tempo tá todo mundo sorrindo. Agora você chega num lugar que tá uma pessoa carrancuda, fechada, amargurada, daqui a pouco tá todo mundo chorando. É impressionante como contagia. E aliás, Letícia, isso faz até muito da pergunta que eu quero fazer para você. Os jovens, de modo geral, muitos, não estou dizendo todos, mas de modo geral, muitos jovens acabam se preocupando em viver apenas uma aparência por causa das redes sociais. Eu preciso mostrar para as redes sociais. Mas você consegue ser você mesma? E o que você diria para esses jovens que não estão sendo eles mesmos, mas apenas vivendo máscaras ilusórias por conta das redes? Olha, eu consigo ser eu mesma. Eu acho que muito desse sorrir é muito eu, assim. Eu sempre tô sorrindo, realmente. Muita gente me fala isso. E como você falou, isso tranquiliza, assim. Tipo, parece que deixa muito mais suave. E muita gente realmente não consegue, né? Viver, assim, transparente o tempo inteiro. E, claro, o tempo inteiro não tem como, né? Mas eu acho que é muito importante, primeiro, reconhecer o que você sente. Então, acho que muitas vezes ali no meio digital, enfim, tinha muita informação, muita coisa. Às vezes o jovem não sabe nem o que está sentindo. Então, assim, você falou para falar alguma coisa para eles, eu diria para
às vezes, se distanciar um pouco, entender primeiro o que eu sinto, entender primeiro os meus critérios, enfim, e aí depois voltar para esse mundo e continuar sendo eu mesmo diante dos posicionamentos dos outros. Perfeito, é isso Quer dizer, mesmo. esse é o grande desafio, né? É. E falando em desafio, João, a gente sabe que hoje, para ser de Deus, a gente precisa deixar certas coisas de lado. E eu gostaria de saber, mesmo nesse pouco tempo, 15 anos que você tem hoje, o que você já teve que deixar de lado e dizer, não, isso daqui eu não quero, isso aqui não é para mim, para você poder viver essa fé ou viver essa intimidade com Jesus? Olha, pegando essa parte, né, do que eu tive que deixar na minha vida, eu considero que os meus amigos, por mais que eles falem porque você fica tanto na igreja, como eu já havia citado antes, eles não fazem com que eu mude totalmente os meus princípios, né? Tem aquela famoso ditado, né, que mude suas opiniões, mas não seus princípios, certo? E eu tenho os meus amigos, assim, que eu considero bastante, e eles não são causa para mim, tipo, mudar meus princípios, sabe? Eu sempre continuo firme, continuo na fé, assim, sabe? E eu penso que, com certeza, com outros jovens deve haver, né, essas más influências, mas no meu caso não ocorre tanto, sabe? E eu acho isso muito bom, né? Porque por mais que a gente tenha que lidar com desafios na vida, tirar esse desafio de mim, né, que seria de rejeitar essas oportunidades errôneas que a vida dá pra gente, graças a Deus nunca ocorreu comigo. Tipo, por exemplo, me oferecerem vape, pod, esses cigarros eletrônicos, me oferecerem, tipo, vídeos obscenos, sabe? Essas coisas assim. Então, eu acho que isso é muito bom. Acho que foi Deus que colocou os amigos na minha vida, que não é que eles sejam perfeitos, né? Porque ninguém é perfeito, mas eles conseguem, mesmo assim, disseminar as ideias dele, as informações deles para mim, sem que ocorra uma mudança dos meus princípios, nos meus ideais, né, de vida, que é Jesus, que é os estudos, né? Porque, tipo, lá na minha escola tem muita gente que não estuda, sabe? Que é mais disperso nas redes sociais, essas coisas assim. Mas, mesmo assim, eu tendo essa amizade com eles, que eu sou amigo de todo mundo. Eu me considero que todo mundo é meu amigo. Mesmo os que não gostam de mim, eu gosto, tá tudo certo. E graças a Deus eu consigo lidar com isso, com esse maior fluxo de informações, né, que vem por parte dos meus amigos, das outras pessoas também, e graças a Deus não está me afetando também. E o que você diria hoje para esse jovem, de jovem para jovem, mas para esse jovem que ele está apenas em busca de aceitação e por causa dessa aceitação acaba muitas vezes se desviando, se distorcendo, acaba não buscando Deus ou acaba buscando uma vida de uma certa liberdade que não tem nada a ver com liberdade, mas uma libertinagem onde diz eu faço o que eu quero, como eu quero. O que hoje, como jovem cristão, você diria para esse jovem que hoje não tem essa visão igual a tua? Então, principalmente a partir do momento que eu fiz o meu primeiro acampamento, que foi o Joã em Pérola, eu descobri, assim, uma utopia, né, que chama, né, que seria tipo um mundo perfeito, as relações lá dentro do acampamento, relação social, religiosa, tipo, parece tudo perfeito, não há erro, sabe? E eu sempre tento, por exemplo, quando eu termino um acampamento de servir ou de fazer, eu sempre fico com aquele fervor do Espírito Santo em mim, né? E ele fala, influencia outras pessoas, né, para esse caminho, para fazer o acampamento. E quando eu voltei do João, eu falei na minha escola, vocês têm que fazer, que isso é a melhor experiência da vida de vocês, é os melhores 3, 4 dias que vocês vão ter. E eu não obtive tanto êxito na minha sala, né? Eles não quiseram... Foi educado, né? Na colocação.
Eu não obtive... Eu não fui muito eficaz, não porque eu não quis, porque eles não seu quiseram. Pitch de venda não foi bom. Mas a minha professora de matemática, pelo menos, vai fazer o acampamento agora em Toledo, que vai ter. Então deu fruto. Então, poxa, levou um, João. Tá ótimo. Tá ótimo já, né? É Mas falando sobre os jovens, acho que tem que ter essa influência, né? Aí eles vê, por exemplo, as redes sociais, o Instagram, o TikTok, essas coisas. Tem que ter essa influência do bem que a gente passa para eles. Para eles conseguirem levar essa vida em Deus, essa vida em Cristo e, tipo, tirar para lá essas coisas mundanas que acabam atrapalhando. Ver essa história de acampamento de novo, hein, David? Até a hora que eu vi... As pessoas não querem ir 1 hora na missa por semana. Imagina ficar uma semana acampado. Não, imagina 4 dias. Isso aqui serviu na capela. 4 dias na capela. Era tocando, quente lá. Quente calor, entendeu? Suando. E entra gente, sai gente, entra gente, sai gente, e oração e... Né, tudo que acontece lá dentro, enfim. E um cheirinho de chulé também. Cheiro de chulé. Ai, meu Deus. Aquele tapete molhado. Sim. Pior que quando eu servi lá na capela, em Pérola, alagou tudo a capela dentro. Então no outro dia tava tudo encharcado, mas mesmo assim a gente foi pra lida, né? Sempre tentando converter mais corações pra Deus, isso né? aí, na dificuldade. Eu até a hora que eu vi os dois, eu perguntei se eram uma dupla sertanejo, alguma coisa assim. Eu vi os dois com a camiseta igual. Meu tesouro. Eu falei, opa. Meu tesouro é a tua presença. Meu tesouro é a tua presença. Eu falei, vamos fazer uma apresentação. Eu falei, então já vamos começar a cantar, né? Vejo com violão e tudo. Eu falei, já tem uma presença de palco. A Letícia sorrindo, o João já ali também carismático com o violão. Opa. Boa. Que maravilha. E Letícia, essa pergunta vale para você também. O que você já precisou renunciar na tua vida? Você falou assim, puxa, eu queria, mas eu não vou fazer porque isso não vai ser legal. E que você precisou tirar. E foi fácil? Então, eu acho que como o João falou, os meus amigos mais próximos, assim, não têm os mesmos princípios e valores que eu, tipo, pelo menos parecido. Então, ninguém nunca chegou e, tipo, me ofereceu nada dessas coisas mundanas, como, né, pode, enfim, essas coisas. Então, nunca tive que... Diz pode, não pode? Mas, tipo, eu acho que mais no sentido de... O que eu tive que rejeitar foi mais no sentido de prioridades, assim. Tipo, hoje eu tenho o grupo de jovens e tenho outra coisa. O que eu vou priorizar? E aí, mais renunciar, às vezes, outras coisas que não iam me levar muito e ir num acampamento e nesse tipo de coisa. Esse acampamento que vocês fizeram, pelo que eu entendi, o João falou que já serviu. Então, não quer dizer que não é o primeiro. Mas para você, foi o primeiro acampamento ou não? Então, esse aqui, o que a gente fez, o João que a gente fez em Pérola, foi o primeiro para nós dois. Isso. E aí, depois a gente começou a servir. O João já serviu em 2, né? Isso. Esse. Depois do que tu fez o primeiro. Depois eu fiz o primeiro. Quando que foi isso? Foi em junho, o primeiro. O primeiro foi, final de junho. Foi em junho. Então quer dizer que de junho para cá você já participou de mais 2, mas aí ajudando. Isso, foi ajudando, servindo. Eu também, eu servi em 1 daí. Mas o que é servir? Vocês vão lá para fazer o quê? Vão servir comida? Vão servir lanche? O que é servir um acampamento? Olha, o acampamento é dividido em vários ministérios de trabalho, que a gente chama, né? E cada um tem uma função específica e que tem uma finalidade em comum, né? Que é ajudar os jovens, os adultos, as crianças que estão fazendo o acampamento a se aproximar ainda mais de Deus. E eu acabei servindo na capela e na música. São 2 ministérios que eu acabei cantando, né? Que na capela sempre tem um violão e uma voz. E quando eu servi na capela, eu tive essa oportunidade, a proeza de cantar e tocar na capela. E daí, quando eu servi na música, daí já é autoexplicativo, né? Daí a gente ficou animando, a gente ficou rezando também para as pessoas. Tem uma frase que o padre Tiago sempre fala na missa, né? Que quem canta reza 2 vezes, né? Então a gente sempre tá nessa missão, né? Que o servir, a gente não busca algo em troca, sabe? A nossa única finalidade é ajudar os outros
a se aproximar mais, como eu disse. E então servir não é algo que a gente espera, tipo, eu vou lá, vou ajudar e Deus vai retribuir como algo para mim, sabe? Para minha vida. Pode ser que aconteça isso, na maioria dos casos acontece isso. Só que o nosso principal pensamento, a nossa principal finalidade nunca está nisso, e sim sempre no próximo. Mas, e aproveitando o contexto, né? Quando a gente faz o acampamento, daí sim o foco principal é em nós mesmos. Mas no serviço, assim, ao reino de Deus, né? Que seria para essas pessoas, assim, que fazem o acampamento, eu acho que é mais para elas e não para nós. Maravilha, maravilha. E aí essa experiência, como que foi, Letícia? Conta pra gente um pouquinho. Porque a gente sabe que algumas vezes tem percepções diferentes, né? Uhum. E eu senti que vocês dois, assim, foram muito, vamos dizer, até ungidos lá dentro. Diz, tem bastante sintonia, mas cada um tem a sua percepção. Isso, e receberam bastante a luz do Espírito Santo, que para mim claramente reluz sobre vocês e, consequentemente, por onde vocês andam, por onde vocês passam, com as pessoas que vocês encontram. Como que foi isso para você? Quem é a Letícia antes e depois do acampamento de... O João é um acampamento para jovens. Isso. Uhum. Uhum. Então, primeiro que eu nem sabia que existia acampamento. Aí um dia a Vivi, a coordenadora lá do nosso grupo de adolescentes, chegou em mim e me convidou pra fazer, né? E aí, vou ser bem sincera, eu não queria ir. Eu tava meio assim pra ir no acampamento, porque tava chegando perto do dia, eu tava, meu Deus, vou ter que ir. E aí, mas eu falei, não, me chamaram, vou ir, vamos ver o que é isso. E aí eu cheguei lá e eu falei, não, eu quero viver isso aqui de corpo e alma. E, nossa, a melhor coisa que podia ter acontecido. Quando está lá dentro, nossa, parece estar em outro mundo, assim, tudo que você sente lá dentro, tudo que você vive com pessoas que também estão buscando isso, então é muito bonito. E aí, depois, saí de lá, nossa, totalmente renovada, assim, em Cristo. E depois, quando voltei para servir, daí já em Maria Helena, não foi em Pérola, muda totalmente a perspectiva daí. Como o João falou, antes a gente tava lá pra viver a experiência e, né, focado na gente e nossa proximidade com Cristo. E aí depois a gente tá lá servindo pra ajudar outras pessoas a também encontrarem isso que a gente encontrou, que a gente viveu. E, nossa, também foi uma experiência maravilhosa. Transformador. E o que seus pais disseram pra você quando você chegou em casa e desde então, né, que se concluiu o acampamento até hoje? Então, eles queriam saber como é que era, né? E aí a gente não podia falar muito. Sério. Aí eu falei, não, você tem que fazer. Mesmo sabendo que eles não fariam o acampamento que você fez. Exato. Que não ainda não tá na faixa etária. Não pode contar, é segredo. Não pode, segredo. Aí tinha que... Quer dizer, se algum jovem quer saber, vai ter que participar. Vai ter que participar pra saber. Olha, então você que tá curioso aí, já fica a dica. Com certeza vai ter outros acampamentos aí. Foi até a gente teve num dos podcasts, acho que dois podcasts atrás, a gente falava que tem acampamento para criança pequenininha de 5, 6 anos. A partir de 6 anos. 10, de 15. Até 140 de anos 20, pode fazer. Depois de 140 não pode mais, que daí já é mais arriscado. Aí já tem que cuidar um pouco. Tem que cuidar um pouco mais. Então, mesmo os pais querendo saber nada. Não podia falar. Não, alguma coisa você falou. Falei. Talvez não falou muito, mas comunicou. Essa comunicação não verbal, como que foi isso, a percepção deles em casa? Que a gente comunica de muitas outras formas. Eu tentei passar, as minhas novas perspectivas, tudo que eu senti lá dentro, eu tentei trazer pro dia a dia, né? Porque eu acho que depois que a gente sai do acampamento, é difícil ainda viver dentro, mas a gente tem que tentar viver aquele acampamento todo dia. E aí, tentei trazer, assim, muito pra dentro de casa, mas eu acho que foi mais quando eles puderam ir lá e viver, ter a experiência de estar no acampamento que... Nossa. Tudo mudou? Tudo mudou. Pra melhor? E a família toda agora é campista. Aham. E você tem irmãos? Não. Não? Não, Filha sou única? filha única. Mas daí a mãe e o pai foram fazer, daí agora nós 3. Que coisa linda, né? Uhum. É isso. Agora, uma coisa que eu tenho percebido muitas vezes, que falar de Deus de uma certa forma, em alguns momentos,
quase que virou uma tendência. Mas por ser tendência não significa que realmente estão vivendo aquilo. Como que vocês têm observado isso hoje dentro da igreja, com a juventude que vocês conhecem, não só os jovens de dentro da igreja, mas também da escola, do dia a dia, não só os amigos mais próximos, mas os colegas. Vocês têm percebido realmente só como uma tendência, eu falo de Deus porque está na moda, ou vocês têm percebido essa mudança de não apenas falar, mas começar a viver aquilo que se está falando ou expressando? Muitos jovens, assim, eu vejo que realmente vão para a igreja e estão lá com o objetivo de mudar, de ser uma pessoa nova e de estar próximo de Cristo. Mas tem muita gente que, como você falou, vai lá só para mostrar que está indo. Como diz, quer o céu, mas não quer abrir mão das coisas do mundo. Exatamente. Vai lá, tira uma foto, mostra que está na igreja e aí sai de lá e é uma pessoa totalmente diferente. Isso acontece bastante. É raro, mas acontece muito. É né, raro, Letícia? mas acontece frequentemente. A gente vê muita gente que é assim, mas não tem muita gente. Rezar por essas pessoas, né, para que entendam o real sentido de estar na igreja, porque depois que você entende o real sentido da missa, o real sentido de estar lá junto de Cristo, eu acho que muda muita coisa, e muitas vezes essas pessoas só não entenderam ainda. Com relação aos princípios cristãos, católicos, aos sacramentos, vocês já têm um entendimento, né, bom, vamos dizer, razoável, pelo menos, sobre essas questões? Aprenderam na catequese, no crisma e tudo mais. E como que é colocar isso em prática? Vocês conseguem viver isso dessa forma? Nós temos dificuldade. Eu estou dizendo por mim, como adulto, como pecador, né? Como pai, como filho, como irmão, esposo. Então, os santos diz que pecavam pelo menos 7 vezes ao dia. Santo! Imagina a gente. Nossa. Bom, inclusive saiu uma pesquisa, Deep, não sei se você já teve conhecimento dela alguma vez ou não, mas pela Universidade de Oxford, aonde uma pessoa durante o dia, e isso que o dia são 24 horas, lembrando que dessas 24 horas, tirando uma média de 8 horas dormindo, a pessoa, nesse tempo que sobra, ela tem a possibilidade de mentir 71 vezes no dia. E que a pessoa tem essa possibilidade. Agora imagina. A mentira é um hábito como qualquer outro, né? Da mesma forma que viver a verdade também é um hábito. Se torna um hábito. Então, a dificuldade de viver de fato aquilo que se prega ou aquilo que se busca, né? E viver a verdade também é difícil, né? Muitas vezes é Muito. mais difícil do que viver na mentira. Porque a mentira você adapta ela, né? Você adapta a situação. Vai à dando um ocasião. jeitinho. A verdade não, muitas vezes ela tem que ser Mas a verdade é dura. ela tem que ser pontual, ela tem que ser dita. Claro que tem intensidade, forma, momento, mas ela vai ter que ser dita. E nesse momento ela vai ter que gerar um desconforto em alguém, muitas vezes, né? E aí eu pergunto para você, João, se hoje fosse preciso você fazer uma escolha. Você falou que você tem vários amigos e amigos próximos. Se hoje, para você viver essa verdade e isso que você tem buscado na igreja, fosse preciso você romper com todos esses amigos, você romperia com eles? Ou isso ainda balança você? Você também, hein, David? São muito novos para ser tão, né, levar uma pancada dessa assim. Calma. Aí tu deixou rígido o negócio, né? Meio... Foi forte, hein, João? Sobre esses amigos que eu considero próximos, né? Com certeza eu romperia com todos e buscaria o bem maior, né? Que é Deus. Mas aproveitando que você disse esse romper, né? Eu acho que não seria, tipo, não precisaria disso. Porque como eu disse, eu considero que eles não me afetam assim, sabe? Nessa busca, nessa vontade de ter Deus na minha vida. Então, claro, numa situação hipotética, né, que meus amigos extrema. meus amigos fossem horríveis,
ou se eles fossem... me oferecessem coisas mundanas. Até igual a numa gente falou. situação que de repente chegasse e falasse, olha, você diz, tô indo pra missa. Não, cara, se você não abandonar isso aí... Você tá Fala, fora tu da, tá da fora turma. da- não- Vamos te tirar do WhatsApp, não vamos mais te chamar para fazer as coisas. Não, mas você tá apelando, David. Não pode. É igual falar, escolhe entre tua mãe e tua esposa. Quem que você quer que morra? Não, tem que escolher uma. Se fosse para escolher uma, quem que você escolheria? Quem escolheria? Não, Você claro, coloca a difícil. sogra, é uma coisa. Mas a mãe e a esposa pesa, né? Mas eu já tive uma situação semelhante a essa. Que Ó, tá vendo, Dip? eu fui com os meus amigos jogar bola, né? Era sexta-feira à noite. E a gente jogou tudo lá 1h30. Deu tudo certo. Resenhamos lá bastante. E daí, quando a gente foi embora, eles falaram: vamos jantar, vamos em tal lugar, né? E sábado de manhã eu tinha uma missa pra tocar, pra ajudar, né? Daí eu fiquei, minha cabeça ficou: o que será que eu escolho, né? Será que eu escolho ir com eles? Se eu não for com eles, eu vou perder credibilidade com a relação com eles, sabe? Mas se eu não for na igreja, sabe? O que vai acontecer? Ficou essa dúvida na minha cabeça. Mas eu acabei optando por ir na igreja mesmo. Então, acho que a nossa vida é feita dessas escolhas, né? E sempre buscar a escolha que nos leva mais próximos de Deus, né? Como essa situação que eu me refiro. Parabéns, maravilha. João. É. E eu vi que a Letícia ali, ela dava bastante risada. Também vale agora para você essa pergunta, Letícia. Se fosse preciso romper o seu ciclo de amizade para você continuar indo no grupo de oração, participando de pastorais, continuar ajudando nos encontros, desde acampamentos ou outros encontros, se fosse numa situação extrema, colocar as duas opções, você teria essa coragem ou como que seria isso para você? Eu teria, sim, essa coragem de dizer sim pra igreja e deixar de lado as outras coisas, porque depois que eu vivi tudo que eu vivi nos últimos tempos dentro da igreja, de ter experienciado Cristo e o Espírito Santo do jeito que eu experienciei, eu não consigo viver sem isso. Então, deixaria, sim, as outras coisas para poder continuar com isso. E a gente aprende todo dia, né? Todo dia. Ontem a gente tem um grupo de estudo bíblico e aí a gente conversava sobre algumas questões e aí surgiu a Eucaristia e eu fiz uma pergunta, surgiu sobre a questão de você receber a Eucaristia ajoelhado, em pé, pode ir na boca, não pode, essas questões, né? Que são de certa forma polêmicas, a gente sabe disso. Sim. E eu me lembrei da minha avó, que minha avó era portuguesa e ela era, assim, cristã católica ferrenha, cara. Ela rezava terço todo dia, andando no quarteirão, ia na igreja, ela que me levou para catequese. Meu pai faleceu cedo, eu fiquei meio que sem rumo, assim, sem referência. Eu terminei a minha primeira comunhão com 17 anos, não tenho vergonha de falar isso. E acabei não fazendo o crisma e fui depois recebendo a bênção quando o padre autorizou que eu e a minha esposa nos casássemos no religioso, já com os 3 filhos grandes. Olha que... Aí que você foi viver esse sacramento. Minha história é assim, não é perfeita também. E tem que servir também, né, de exemplo, né, a não ser seguido. Pelo menos até certo ponto. A partir do momento que eu decidi também mudar a rota, aí eu acho que pode se tornar uma referência na vida de muitas pessoas que também vivem no pecado, que também não cumprem os sacramentos. Vocês vão responder sobre isso que eu perguntei e a gente desviou a conversa. E eu fui aprender ontem, tá? Há 24 horas, que pode mastigar a hóstia. Eu não sabia disso. É um alimento? É um alimento. Eu não tenho vergonha de falar. Você entende? Porque a gente está sempre aprendendo. Poxa, um sacerdócio... Eu vejo que o pessoal, principalmente, vocês não vão lembrar dessa época, claro, mas o pessoal, antigamente, os avós, a minha avó mastigava. A minha avó mastigava. Que não pode. Não, e eu achava horrível. Aquilo me traumatizou como criança. Porque eu via ela mastigando,
Eu falava, caramba, mas está recebendo o corpo de Cristo e está mastigando assim. Eu imaginava já ela comendo um braço de Cristo. Eu não sei, eu fiquei com um negócio negativo dentro de mim, entendeu? E aí eu fui aprender que não, inclusive é o certo. Eu ficava com ela na boca, né? Deixava ela ir Ajoelhado, ali, derretendo. fazendo o meu momento, daí cola no céu da boca, tudo, aí você passa a língua. Mas você pode mastigar, pode e até deve mastigar, né? Então é aprendizado, né? Não é à toa que realmente a formação, né, de um sacerdote, ela A catequese, ela não para nunca. não para nunca, não para nunca. Então vamos lá, sacramentos e os princípios da igreja. O que é? Vocês vivem, conseguem, tentam. Pesado, difícil, né? Como que é isso? Letícia como uma mulher, João como homem. Não é fácil, né? Como você falou antes. Cheio de hormônio agora, não é? E Aqueles hormônios vão vindo tudo, e aí? E um monte de informação, um monte de coisa. É bem difícil. Ali dos sacramentos, né, principais, por exemplo, confissão. É um negócio maravilhoso, mas que não é fácil, né? Você ir lá, chegar na frente do padre e contar todos os seus pecados. Entende a importância, mas é difícil. E Lavar roupa suja, assim, né? lavar roupa Expor, suja. abrir a sua ferida, porque Uhum. abre. Cada vez que a gente traz Abre. isso à tona, Uhum. isso, de certa forma, vive novamente dentro de nós, né? Mas é importante, né? Porque você precisa cutucar essa ferida de novo pra lavar essa roupa suja pra você ser curado, né? Purificar a alma. Purificar a alma, exatamente. Então, né, da confissão. A Eucaristia, nossa, tem nem palavras pra maravilhoso, descrever, né? é maravilhoso. De todos, realmente é o mais eu forte. acho que, tipo, e muita gente não entende, né, o que é a Eucaristia de verdade. E era, tipo, isso que eu falava antes. Muita gente não entende o que é estar ali na missa e ter a Eucaristia ali, o corpo e sangue de Cristo, né? Literalmente o corpo e sangue de Cristo. E quem não entende isso, acha que às vezes é só uma representação ou só não vive isso de verdade. Só figurativo, né? Acha que é uma coisa que tudo bem, mas a gente precisa disso, porque é o alimento da alma, então precisa, né? E interessante, até antes do João responder, você falando agora, Letícia, eu lembrei, porque a gente, hoje na igreja, nós temos muitos jovens que são santos. Carla Cutis, Domingos Sávio. Domingos Sávio foi um que dizia, antes morrer do que pecar. Mas aí me recordei você falando da Eucaristia, de Santa Imelda. Eu achei a história dela muito fantástica, porque é justamente sobre a Eucaristia. Ela ainda não havia vivido, não havia passado o sacramento da primeira comunhão, mas ela ia na missa todos os dias. E aí, no momento da comunhão, ela se ajoelhava e ela fazia a comunhão espiritual. E Imelda sempre dizia para as pessoas que comungavam, e ela olhava as pessoas recebendo o corpo e sangue de Jesus, e muitas vezes, indo para o seu lugar, sentavam e ao mesmo tempo já ficavam conversando, olhando para o lado, e não viviam aquele momento de intimidade. E ela dizia, como que pode um ser humano receber o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor e não morrer de amor por ele? E interessante que numa das missas, enquanto ela estava ajoelhada, rezando, e isso está escrito, a história dela conta, que do altar, de dentro da âmbula, uma hóstia se elevou sozinha no ar e veio até aonde ela estava e a hóstia parou em cima dela. E o padre entendeu, o padre foi, pegou a hóstia e deu a hóstia para ela. Ela comungou, se ajoelhou e ficou rezando. Passou 15 minutos, ela estava ajoelhada rezando. Passou 20 minutos, passou meia hora, acabou a missa e ela continuava ali ajoelhada rezando. E aí era num convento, uma das irmãs chegou e falou, Imelda, já chega, tá na hora de você levantar e ir. E quando tocou nela, percebeu que ela tinha morrido. Então ela morreu de amor por Jesus, porque ela dizia, como não morrer de amor por ele? Então ela morreu de amor. E aí isso que você falou, quantas pessoas que vivem de qualquer forma, não é qualquer coisa.
E parece ficção, né? Quando a gente Parece ouve loucura isso. Parece ficção. E essa história eu escutei. A minha mãe era minha catequista, né? Agora eu já passei a crisma. Mas ela contou essa história antes da primeira Eucaristia. E eu sempre busquei viver dessa forma, a Eucaristia. Porque, nossa, é muito linda essa história. E teve muitos santos, né? Santos que viveram essa... você falou que você foi servidora do altar. Ainda São sou. Tarcísio, ele tinha uma frase que ele dizia: a minha juventude é o melhor refúgio para a Eucaristia. Quer dizer, ser jovem eucarístico, ser santo. E ele morreu defendendo a Eucaristia. E como que você vive isso hoje, João? Desses sacramentos, e como que você tem vivido, como diz, essa experiência da vida sacramental? Aproveitando que a Leite falou, né, que é difícil, né? Tem sim tem os desafios dentre isso, certo? E pegando a parte da comunhão, né, do sacramento da comunhão, que é um dos mais ou o mais importante que a gente tem nessa caminhada na vida católica, né? Teve um momento que me marcou bastante, que foi no acampamento que a gente serviu lá em Maria Helena, que todos os dias que teve missa lá, porque lá é todo dia a missa, em cada dia do acampamento tem a missa, de manhã ou à noite, e era sempre a comunhão em duas espécies. Então, o que é a comunhão em duas espécies? É em corpo e em sangue de Cristo, e é algo muito forte, assim, sabe? Porque eu só tinha vivido isso na minha primeira comunhão, e daí tornar isso real de novo nesse acampamento foi algo extraordinário, assim, sabe? Eu vivi isso lá também. Viveu isso lá em Pérola, que você estava servindo, Não, né? lá em Maria Helena. Lá em Maria Helena. Eu fiz o meu sênior lá, Legal. O sênior é depois dos 60? depois dos 60. Depois você- Tá achando que eu sou o Benjamin Button, é? Então, embora eu estava no Ministério de Música, né, que tem que ter um foco muito grande, né, principalmente para não errar, eu tinha medo lá de errar nas horas, né, principalmente Concentração. da comunhão, que é o momento mais importante da missa, né, mas comungar o corpo e sangue de Cristo, ao mesmo tempo de estar tocando, sabe, é uma emoção, é uma gratidão que não tem comparação, sabe. Eu só comungava assim, continuava tocando os dedilhados e só aproveitava o momento, porque é uma situação indescritível, assim, é algo sobrenatural que só quem realmente entende o verdadeiro significado da comunhão, que é uma comum união com Cristo, né, sabe o que isso realmente significa. E tem alguma música que fala sobre essa comunhão e essa intimidade com Jesus? Tem. Vamos lá, boa. O nome David. dela é Mística Sublime. Mística Será que Sublime. conhecemos Então essa, preste David? atenção aí, você que tá agora Da Cola de acompanhando Deus. aí do outro Altinha. lado. Até Vai, eu quero sobe que eu convidar. tento acompanhar. Vai, Eu até quero convidar você agora, jovem, a fazer uma experiência. Ao ouvir essa música, eu queria que você fechasse os teus olhos por um instante e você pudesse colocar a mão no teu coração, porque aquilo que o João falou, a gente precisa ir além da razão. Às vezes a gente fica disperso, olhando e acaba não ouvindo com o coração. A gente apenas escuta com os ouvidos, mas ouvir é quando vem para dentro de nós e quando o coração se abre. Então abra o teu coração agora e com certeza, para você poder começar a viver um pouquinho dessa experiência e até despertar esse desejo de amanhã você está vivendo isso que esses dois jovens viveram, fazendo o seu acampamento, fazendo a sua experiência, e por que não? Amanhã você também está servindo junto com eles. Mística sublime, te receber, ter comunhão, ter correndo em mim teu sangue, Deus. Estou em comunhão. Alguém dirá que um Deus tão grande assim não se dará por mim. O
meus olhos veem, não é o que minha alma diz. Já não é mais vinho, não, é o sangue do meu Deus. Já não é mais pão aqui, é o corpo do meu amor, do meu amor. E neste lugar eu posso dizer que estás dentro de mim e eu dentro de você. E nesse lugar eu posso dizer que estás dentro de mim, eu dentro de você. Agora nós dois somos um. Agora nós dois somos um. Sarsa aqui, é o mesmo toque? É quase o mesmo. Gente, agora nós somos um. É verdade. Linda. Você é médico, você sabe que quando a gente ingere um alimento, o alimento se torna aquilo que nós somos, porque não tem como separar. Então, quando a gente recebe a comunhão, também não tem como separar. E aí, outro dia eu estava estudando, e inclusive porque no podcast eu ia entrevistar o Deep, então eu tinha que estudar medicina. Eu falei, caramba, agora vou ter que estudar. E uma coisa que me chamou a atenção, e aí numa das informações eu vi que o corpo humano ele tem entre veias, artérias, capilares e tudo mais, se fosse tirar tudo do corpo, esticar em linha reta, daria mais ou menos 90 mil quilômetros, 10 vezes a distância daqui na Itália. E a ciência diz que uma bombada, ou bombeada, né? Uma bombeada do coração, o sangue corre por todo o corpo em torno de 1 minuto. Então são 90 mil quilômetros em 1 minuto. Nem a máquina mais rápida do mundo, nem o pensamento é tão rápido para isso. E aí eu fui entender algo. A pressa de Deus em nos cristificar quando nós recebemos a Eucaristia. E aí penso que quando uma pessoa recebe comunhão, se a gente entendesse o real sentido, quando a pessoa está voltando depois de comungar, a gente deveria até fazer reverência para ela, porque ela está cristificada. Gente, é forte demais isso. Olha a grandiosidade e o carinho desse Deus, como diz, tão grande e tão imenso, mas que se faz assim tão pequenininho. E a gente viu quantos, e falando de jovens, a gente viu quantos, e conhece a história de quantos jovens que foram santos e que deram tudo por Jesus. Inclusive, São José Sanches del Rio, que deu a vida defendendo a fé e dizendo viva Jesus Cristo, viva o Cristo Rei do Universo. Falou, se você parar de dizer isso, você está vivo, senão nós vamos te matar. Ele falou, então pode matar. Falou, pode matar, estou aqui. Agora, se eles conseguiram, aí eu queria ouvir de vocês, o que está faltando hoje impedindo tantos jovens de também conseguir essa firmeza? Eu acho que não é fácil se você não tiver essa vivência, esse estudo. Muitas vezes não é fácil você olhar e ver, nossa, uma hóstia e um vinho, né? Não é fácil você ver que aquilo ali se transformou no corpo e no sangue. Vamos dizer, místico. E, inclusive, eu não vou me recordar agora o nome, mas tinha, inclusive, um padre que não acreditava, né, na consagração. Nossa, essa história também é outra, né, imagina, um padre que estava ali rezando a missa todos os dias, que tinha passado pelo seminário, que tinha, né, e não acreditava, de fato, que aquilo ali acontecia, que na hora da Eucaristia, da consagração, na oração eucarística, a hóstia e o vinho se transformavam em corpo e sangue de verdade. E ele rezava muito e pedia para Deus para que ele mostrasse para ele se aquilo ali era verdade mesmo, né? Que ele queria acreditar, mas que não conseguia.
E em uma das missas, na hora que ele estava fazendo a consagração, a hóstia jorrou sangue. E aí ele começou a crer de verdade. Se a gente for olhar de Lanciano, milagre né? de Lanciano, mas se nós for que- olhar todos os milagres eucarísticos que aconteceram, foi justamente isso, por falta da fé. Mas não foi fé do povo normal, não. Por falta da fé de sacerdote, de bispos, de pessoas que estão ali para conduzir o outro à fé, mas que muitas vezes, quer dizer, é aquela coisa também que são colocados à prova, mais que também são tentados colocados. ainda, né? é quase aquela coisa que na medicina virou um jargão: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. E quantos na igreja hoje falam: faça o que eu digo, não faça o que eu faço? Eu falo para você ser santo, mas eu ser santo? Ah, não. Tá bom assim. E daí imagina se um padre que estava lá, que estudou e que, né, tá fazendo a consagração, não acreditava nisso. Imagina um jovem que às vezes vai ver o que é a Eucaristia uma vez na vida lá na catequese, aí vai frequentar a missa obrigado, assim. Só para ganhar pontos, só senão pra ganhar, não passa. só para poder passar na catequese, para terminar logo, e aí depois às vezes não continua. Então é importante A continuidade a continuidade, da catequese. exatamente. Isso que a gente Que não estava falando antes, que a acaba nunca, catequese foi não o que acaba. você falou, né, É. David? Viu? E, infelizmente, a gente tem visto, principalmente depois da crisma, né? Passou a crisma, não é regra, É. mas acontece bastante. Muitos jovens É que vem uma somem unidade da de igreja. conflito muito grande desse adolescente também. Inclusive, teve um caso que aconteceu numa paróquia do interior do Paraná, e que a paróquia ela foi... começou a ter problemas porque tinha muita pomba. E as pombas vinham durante a missa e começavam a voar e começavam a fazer as necessidades em cima do povo, e o padre já não aguentava mais. Falou: gente, eu não sei o que eu faço para acabar com essas pombas. Aí ele foi conversar com o pessoal que entende. Aí o sacristão falou: não, é fácil. Falou: chama o bispo e crisma elas. Quer dizer, crismou, sumiu. Acabou tudo. Acabou. É só crismar elas, elas vão embora. Não, mas é bem assim. Era aquilo que a gente falava antes. É que muitas vezes, tipo, acho que acontece? Muitos jovens, às vezes, ali na hora que ia ser a catequese, tem alguma outra coisa. E aí acaba tendo que deixar de lado outra coisa pra ir na catequese. E daí acaba sendo aquela coisa obrigada. Daí tem que deixar de lado outra coisa no final de Cansativo, semana pra ir na pesado. missa. Isso, porque, como a gente disse, não entende o real significado. E daí vai obrigado. E daí depois que crisma só quer se livrar, né? Mas tu acha que falta tempo ou falta decisão? Falta decisão, né? Porque as coisas estão sempre batendo na porta. E aí vai de você discernir o que você quer. Você concorda com isso, João? Concordo. Até vou aproveitar para abrir um parênteses, falar sobre uma passagem que tem quando Tomé não acredita que Jesus ressuscitou, e daí Jesus tem que ir até ele mostrar as chagas, certo? Então, como a Leite falou, muitas pessoas não acreditam sem ver, certo? Sem ter uma testemunha real que aquilo acontece, sabe? Então, tipo, como o padre viu a hóstia jorrando sangue, Tomé viu as chagas, e para muitos jovens, eles não creem sem ver, sabe? Eles têm que ter uma testemunha, tem que ter algo que eles presenciem para daí acreditar e que isso é realmente verdade. Então, Deus, Jesus, Santíssima Trindade, uma única coisa, certo? Um só. É incrível que ele tenha essa compaixão até com os que não creem sem ver, sabe? Ele sempre coloca um mecanismo, alguma coisa para que as pessoas realmente acreditem nele, sabe? Acreditem que ele tá na vida, que ele tá intercedendo, que ele tá chamando todos, sabe? E isso é muito gratificante e a gente consegue perceber essa virtude, que Jesus tem todas as virtudes, né? Mas uma delas é essa compaixão, essa solidariedade com os que não conseguem crer sem ver, e ele coloca realmente um testemunho na vida dessa pessoa para continuar seguindo o caminho que ele prescreverá para a vida desse indivíduo. Isso mesmo. E na verdade, a gente entende também que nós precisamos, em diversos momentos da vida,
todos os dias, fazer escolhas. E amar é uma delas, né? A gente se ilude achando que o amor é um sentimento que vem, que toma o coração e que acontece, né? Como aquela paixão, aquela loucura que às vezes a gente vê em romances, em livros e filmes e novelas, enfim, né? Um exemplo só desse tipo. Mas não, isso é a paixonite que vem e passa. Mas o amar, isso é amar um ao outro, amar o cônjuge, amar um filho, amar um estranho, um mendigo e amar a Deus. É uma escolha. Então, muitas vezes o jovem vai perguntar, mas e aí? Tá, eu tô aqui, tô à margem, não moro perto da concatedral, que esses dois aí estão falando que servem, e eu não tenho a oportunidade que eles tiveram, né? O que a gente pode dizer para esse jovem? Como você estava falando, amar é uma escolha de todos os dias. E Deus nos escolhe todos os dias. Ele escolhe nos amar todos os dias. E Ele tem essa compaixão de tentar ir atrás e nos mostrar toda essa grandeza dele, mesmo quando a gente não consegue acreditar. Então, se Deus nos escolhe todos os dias, mesmo com nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, a gente também tem que escolher Ele todos os dias. Tem que escolher estar na presença dele. É sobre isso. Eu digo isso para os meus pacientes, né, que até anteontem eu atendi um paciente que eu indiquei um tratamento cirúrgico e eu falei para uma mulher, eu falei para ela, olha, você precisa parar de fumar. Ela falou, doutor, eu sei, eu tenho que parar. Eu falei, isso interfere na sua cirurgia, na cicatrização, tua recuperação, aumenta a chance de você ter embolia pulmonar, enfim. E dela falou, então me dá um remédio. Eu falei, negativo. Primeiro você tem que decidir. Você tem que escolher parar de fumar. A partir do momento que você decidir, aí eu te dou, aí eu te ajudo. Eu tenho ferramentas para isso. Mas eu não vou te dar o remédio para você tomar o remédio, sendo que dentro de você não fez essa escolha, né? E é sobre isso. Então, esse jovem pode sim estar procurando a igreja, estar procurando, né, a tua paróquia, se apresentando, às vezes tem vergonha, né? Vou chegar lá, vou falar com quem? Com qualquer um, com quem estiver lá dentro. Vai numa missa, procura um ministro, procura o padre, né? Vai em algum lugar e procura alguém e fala, olha, eu quero ser campista igual aqueles dois, eu quero participar de algum movimento da igreja, eu quero... Então, essa é a escolha. E está aqui para todo mundo, né? E a gente julga, às vezes, estando de fora, achando que, não, você tem que ser escolhido, porque fulano está lá e se faz de santinho na igreja, mas fora. Não é sobre isso. É sobre Deus nos escolher para estarmos lá e a gente entender, né, e aceitarmos o propósito dele. E o propósito dele, na verdade, é o mesmo para todo mundo. Essa é uma escolha de quem não quer mais viver pela metade. Exato. Porque a santidade, assim, não é uma coisa para velho, para idoso, para adulto. Não, é para todos. É uma escolha de quem não quer viver pela metade. Exato. Porque... E entra a interpretação do livre-arbítrio, né? E o livre-arbítrio, na verdade, não existe. Ele existe sim, você pode escolher. Tem dois caminhos, tem esse e tem esse. Não tem meio termo, né? Ou você está aqui com Deus, ou você não está. Se você não defende Ele, se você não está com Ele, se você não ama, se você não dedica tempo a Ele, consequentemente você vai estar num caminho e hoje se afastando dele. E hoje você também recebe esse convite. Assim como um dia a Letícia, o João, eles não esperaram um dia, simplesmente decidiram. Agora. Amanhã é agora. Agora, né, amanhã é agora, é hoje, é nesse momento. Então, assim como esses jovens fizeram essa escolha, não de um dia, mas de agora, também cabe a nós fazermos a escolha. E aí que vem uma pergunta que aí eu quero fazer para você. Você quer ser apenas mais um? Ou você quer viver algo que realmente vale a pena? Porque é possível. É fácil? Não. Nem um pouco. Mas é possível. Dip, nosso horário já está chegando, né, no limite aí. Mas eu queria, claro, agradecer a vocês e depois dos agradecimentos, claro que nós vamos terminar cantando. Não tenha dúvida, já vai preparando mais uma moda aí, João, porque a gente vai terminar cantando. E eu quero do fundo do coração agradecer Letícia, João,
pela disponibilidade de vocês, de estar aqui conosco, de estar nos ensinando e nos ajudando pela juventude, a gente perceber que o mundo não está perdido. Porque às vezes a gente olha e fala, não tem jeito. E aí quando a gente vê jovens que dizem, não, eu estou disposto a trocar aquilo que eu queria, a minha vontade, a minha satisfação, o meu prazer para mim viver algo maior, isso traz para nós uma força de dizer, puxa, então eu tenho que continuar lutando também para viver esse algo maior. Então, muito obrigado pelo sim de vocês de estar no podcast e também pelo sim de vocês por estar servindo e sim, sendo hoje uma referência para tantos outros jovens que vão olhar para vocês e vão dizer, poxa, o João e a Letícia deixaram rastros de Deus. E se eles seguirem esse caminho, eles vão encontrar se tornar esse alguém completo também, como diz, não viver pela metade, porque a gente vive pela metade quando a gente vive por nós. Agora, quando a gente vive para o outro, então a gente se completa. Então, muito obrigado. A gente que agradece o convite, a oportunidade de estar aqui, tentar transmitir, né, um pouco do que a gente sente para os jovens. E aí o João já disse, vou dizer, faço dela minhas palavras. Não, João. Isso foi conversa de bastidores. Eu também agradeço muito, né, pela oportunidade de a gente disseminar um pouco a nossa vida na igreja, né, a nossa vida em Cristo para os jovens, adolescentes, mas para todas as pessoas que estão assistindo, não vale só para essa faixa etária, né, e também pontuar que a gente fala, né, sobre essa vida em Cristo, sobre essa convivência na igreja, mas também a gente com certeza erra, nós todos somos pecadores, e tem algo que o bispo falou na homilia da quarta-feira de cinzas, que é algo muito importante, que uma coisa que a gente não pode ser na vida é ser hipócrita. É uma das piores coisas que podem acontecer na nossa vida é ser hipócrita. Então sempre demonstrar e falar qual é o melhor caminho, só que não esquecer, tipo, que a gente também pode cometer isso, sabe? Para mostrar que nenhum de nós somos perfeitos, somos todos pecadores e precisamos da misericórdia de Jesus para conseguir seguir nessa vivência. Amém, Mas João. a questão não é cair, é permanecer caído. Permanecer. A hipocrisia é uma mentira, né? E a mentira, a gente sabe muito bem que o pai dela é o grande inimigo da humanidade, né? O demônio. Então, realmente, viver na hipocrisia é viver na mentira e tá, de certa forma, fazendo um pacto com o diabo. Bom, eu fico lisonjeado de ter vocês aqui. Eu amo isso, tá? Eu tenho um carinho, tenho algo que é muito forte dentro de mim com a criança, com o jovem, e me toca demais, tá? Me toca estar com um jovem. Imagina estar com dois. Com quatro. Sabe a música da pipoquinha lá do acampamento? Já viu essa? Sim. Uma, daí duas, daí quatro, aí vai, daí a pouco todo mundo é pipoca, todo mundo junto. Como que é, João? Uma pipoca estourando na panela, uma sozinha, o louvor assim não sai. Daí é o poque-poque, poque-poque-poque, poque-poque-poque, poque-poque-poque. Duas, e aí vai, né? Uma só não dá. Tem que ser um punhado. Não, daí duas, daí quatro, daí, gente, é uma comunidade. Ele vai multiplicando. É maravilhoso e é uma sintonia, é algo tão puro, tão genuíno, tá? Essa é a palavra, que é contagiante. E eu pude viver um pouco disso com a Lara no meio deles. Eles participaram de momentos, ela agora se mudou, mas eu tenho certeza que essa comunicação, esse contato e esse amor vai durar a vida inteira. Então, realmente, Deus vem nos apresentando os amigos dele. E isso é transformador, né? Isso é contagiante. E, mais uma vez, essa noite foi incrível. Eu tive algumas noites inebriantes na minha vida. Essa foi mais uma delas. Foi uma honra estar com vocês aqui. Tá? Eu falo isso do fundo do meu coração, com toda a humildade do mundo. Muito obrigado por dispor do tempo de vocês, tá? A gente poder estar na companhia de vocês dois. E eu digo, se a gente conseguir transformar uma vida com esse podcast, nós já estamos... Já valeu a pena. Já valeu a pena, exatamente. Então vamos
Vamos cantar? Pra saideira? Isso aí. É uma música chamada Mil Graus. É uma música de Nossa, de animação Essa é que é essa bem arrebenta, animada mesmo. João, vamos lá. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Jesus, 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 Jesus. Muito Amém. bom, amém. Faz Gente. um dedilhadinho aí que eu vou finalizar aqui, David. Isso Pode aí. dar a mensagem Só dizer final. obrigado a você que ficou conosco nessa noite e lembrar você curtir, compartilhar e marque um jovem que precisa se inspirar com essa história de hoje. Marque alguém para que naquela hora que a pessoa entra pro seu quarto, às vezes fala assim, puxa, o que me marcaram? Deixa eu ver, quem que são esses jovens? Eu vou escutar. De repente vai também ter a vida transformada. Então, curta, compartilhe, marque alguém e, claro, com a graça de Deus, semana que vem a gente nos encontra de novo, né, Dip? Com certeza. Vamos. Talvez você tenha dúvidas, medos, inseguranças. Isso é normal. Mas nunca esqueça, sua identidade não está no que os outros dizem. Está em quem Deus diz que você é. Não negocie os seus valores. Não se diminua para caber em lugares onde Deus não te chamou. E não tenha medo de ser diferente, porque é exatamente isso que Deus usa para transformar o mundo. Você, jovem, é parte de uma geração que pode levantar fé onde há dúvida, luz onde há escuridão, trevas, e verdade onde há mentira e confusão. E talvez tudo comece com uma simples decisão: ouvir a voz de Deus acima de todas as outras, deixar Ele falar mais alto. Seja bem-vindo, abra o seu coração. O que Deus quer fazer na sua vida pode começar hoje. Ficam com a paz de Jesus e com o amor de Maria.